vocês talvez estranhem o título, Adversários Perigosos. Por que nós fazemos essa conotação? Nós temos que entender que a espiritualidade, assim, na erraticidade, assim como nós na erraticidade material, temos os nossos adversários perigosos, tanto de um lado quanto de outro. Encarnados perversos, cruéis, malévolos, e na espiritualidade também. Há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu falo isso só para situar, começou a existir um protesto da erraticidade espiritual na área dos adversários, e que nós estávamos sendo muito duros com eles ao chamá-los de obsessores, que se incomodavam com esse adjetivo. E isso foi acontecendo em várias reuniões mediúnicas, e alguns trabalhadores mais sensibilizados acreditaram que realmente era um termo muito duro, pensaram, era um termo muito duro, e resolveram por si, em reuniões de diretoria, abolir esse termo. É um grande equívoco, porque a doutrina chama de obsessores. Pode pegar qualquer livro, chama de obsessores, porque eles o são obsessores. E quando nós passamos a chamá-los de irmãos menos afortunados, nós estamos sendo enganados, porque acreditamos que irmãos menos afortunados merecem uma atenção um pouco mais diferenciada, um pouco mais suave, um pouco mais delicada, e eles esperam isso. Obsessor é obsessor, não há outra forma de entender isso. Só deixarão de o ser quando se tornam amigos espirituais, quando entendem a doutrina de Jesus e passam a praticar o bem, aceitam as suas punições, os seus acertos, e aí sim modificam e deixam de ser obsessores. Todos nós não fomos. E Joana de Ângeles, numa passagem, Diretrizes para o Êxito, fala sobre adversários perigosos, que são esses irmãos nossos, mas temos que ter cuidado com eles, muito cuidado, porque o propósito, embora aparentemente é de uma pacificação, ela é superficial, ela não existe. Ela só existirá no momento em que eles cedem ao bem, ao amor. Enquanto existem, não é possível essa pacificação por nós e eles. Mas se eu tratar com amor, com paciência, com caridade, no sentido literal da palavra, eu não vou estar dando bons exemplos para que ele se renda a essa coisa? Na verdade, eu vou ter que bater de frente? Não bater de frente não é isso que estamos dizendo. Na verdade, você não está dando bons exemplos, você está doando boas energias para ele, é diferente. Porque o exemplo é a sua atitude do dia a dia, que ele está acompanhando. Mas mesmo que você tenha atitudes equivocadas, você não é um espírito mau, perverso, você já está no quesito do bem, embora não o pratique na plenitude. Tem seus defeitos, suas falhas. E quando você se propõe a conversar com esses irmãos, nesse quesito do amor, da fraternidade, da compreensão, é o primeiro passo para que eles possam compreender que estão num caminho que não é o melhor, que nós já trilhamos. Mas o fato de eles se queixarem do adjetivo de obsessor não os isenta de serem. Eles só deixam de ser quando eles fazem o mesmo que você está fazendo. Modifica o seu comportamento, modifica a sua atitude, a sua relação íntima e passa a trabalhar no amor. Aí sim você não é mais. Mas vocês vão perceber nessa apresentação o que Joana fala para nós. Ela diz assim, João, presta mais atenção no que eu vou falar. Ela diz assim, que existem em número expressivo espíritos interessados em perturbar a marcha das criaturas humanas.
Isso é inequívoco. Espíritos em quantidade que estão interessados em perturbar a caminhada humana. E com esse propósito, eles estão ao lado nosso o tempo todo, mas com o propósito de nos desencaminhar, de nos tirar do caminho que nós estamos lutando para continuar. Isso nos remete a Paulo quando ele diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas podem ser tanto daquilo que nós chamamos bem, vibrações elevadas, daquilo que nós chamamos mal, vibrações não tão elevadas. Essa dicotomia que nós usamos, essa polaridade, ela é apenas para explicar, para que nós possamos entender. Mas a energia como um todo é uma só. E nós a manipulamos da forma como os nossos pensamentos estão, no padrão em que nós nos encontramos. E se o nosso propósito é praticar o bem, estudar para ajudar o outro, e o propósito deles é estudar, praticar para prejudicar o outro de forma consistente, insistente, 24 horas, não há outra forma de classificá-los. Tem que ser de acordo com a doutrina mesmo, obsessores. É só pegar o livro dos Espíritos, o livro dos médios, e ler o quesito obsessor que é. E lá está bem claro. Mas o que é mais importante, eles são atraídos pelas nossas imperfeições humanas. Por isso que eles tentam exacerbar. Eu tenho imperfeições, às vezes das quais eu nem me dou conta. E eles tentam exacerbar essas imperfeições para que eu não registre mais aquilo que está bom em mim. Eu só consigo perceber em mim o que está desequilibrado. E caio no padrão mental vibracional que eles querem. E ao longo do tempo, isso vai se acentuando e se tornando o quê? Um processo obsessivo, porque não sai da minha mente. Fala, Alexandre. Você falou de adjetivos para o obsessor, por conta de magoar ou não gostar. Eu não lembro, no livro dos médios tem um capítulo sobre obsessão e uma classificação de subjugação, etc. Mas eu não me lembro a definição. Obsessor é 3 pontinhos, eu não me lembro a definição. Aquele que exerce ação contínua sobre um encarnado ou desencarnado com o objetivo de prejudicá-lo. Não, obsessor para o final. Agora vai essa categoria, subjugação, aí vai. Obsessão simples, obsessão, subjugação. Esse discurso do lado de lá, por parte desses irmãos nossos aí equivocados. Esse discurso de que o adjetivo faria diferença é uma estratégia. Sim, não deixa de ser. São inteligentes. São muito inteligentes. Vou dar um exemplo rápido. Eu fui numa reunião de desobsessão da casa, que é feita a cada 15 dias, como eu fiz aqui. E eu me aproximei de um médium, e o médium disse assim: tem um espírito aqui acompanhado com o senhor, e ele quer falar com você. Eu mesmo tinha me dirigido a ele, e ele fez uma queixa muito pertinente. Muito pertinente. Ele disse o seguinte: vocês nos chamam de obsessores, e nós de fato o somos. Mas vocês também deveriam ter o cuidado de não nos ficar chamando o tempo todo. Porque nós estamos tranquilos no nosso local em que habitamos. E vocês nos chamam. E depois se queixam. O que pretendem? Aonde querem chegar? Quem obsedia quem? E eu aí tive que admitir que ele estava numa postura correta, honesta e bem fundamentada. E eu dei razão a ele. E eu o convidei, ele disse: não precisa me convidar, porque eu já fui convidado por aquele que dirige a casa e eu ficaria aqui para aprender com vocês. Ele nos deu um presente com esse recado. Eu nunca esqueci, não gravei e nunca esqueci. Então muitos chamam ele. Sim, os encarnados os chamam. E eles não resistem a esse chamado, eles são atraídos. É uma via de 2 mãos. Nós influenciamos sobre eles e eles influenciam sobre nós. Depende da capacidade mental de cada um.
Se o encarnado tem um poder mental maior do que o desencarnado, o domina. E se o desencarnado tem um poder mental maior que o encarnado, o domina. O processo de subjugação é dos dois lados. Agora, o encarnado com poder mental mais elevado, ele pode dominá-lo sendo obsediado, não sendo obsessor. O encarnado pode dominar, se tornar o obsessor do desencarnado. Mas ele não pode se tornar o obsediado, nesse caso. Só porque ele é um pouco mais... Ele é. Mas o padrão acaba sendo... O padrão é o mesmo. A dinâmica, a mecânica é a mesma. Mas nós já vimos uma situação em que, durante a vigília, o encarnado era obsidiado. No desprendimento, ele era obsessor. Entendeu? Então, quando ele estava no corpo, ele sofria a influência que o outro aproveitava para bater. Porque na hora que ele desdobrava, ele começava a apanhar. Tem uma agravante aí, né? Que o espírito tinha tanto medo do desencarnado desdobrado que não permitiu o encarnado dormir. Ele não permitia que ele dormisse, né? Para ele não desdobrar e se perseguir. Esse é o quadro. Fazer ele ter insônia, é isso? Por exemplo? Fazer ele ficar acordado o tempo de insônia o tempo todo. Não quer dizer Tem que toda você insônia. tem insônia. Eu durmo super bem, eu caio muito. Tem toda insônia. Toda noite. Acho que vocês nunca assistiram uma aula assim, né? A gente vai batendo papo, vamos conversando, mas tudo dentro da doutrina. Então o que Joana continua dizendo? Olha o texto que Joana fala. São tenazes e perigosos. Respeitam, espreitam as situações em que se encontram as suas futuras vítimas. Ficam observando o tempo todo, analisando e encontrando ponto fraco. Por isso que são perigosos. E logo se dispõe essa possibilidade, se apresenta essa oportunidade, eles se acercam, envolvem em pensamentos perturbadores. A mente não para. Você vai dormir, a tua mente está perturbada, você acorda, a sua mente está perturbada e não para. E você vai se esgotando física e mentalmente. O que fazemos nós, meros encarnados? Recorremos às medicações, aos medicamentos, aos psicotrópicos, aos remédios para dormir. Mas eles atuam sobre o nosso corpo orgânico e não sobre a nossa mente do espírito. Ela fica, como nós costumamos dizer aqui, torporosa, obnubilada, né? São as palavras difíceis, viu? Né? Igual fica o que você falou. Torporoso ou obnubilado. Eu ainda não aprendi a falar Você essa não palavra. aprendeu, Soninha? Nem eu, Soninha. Não aprendeu? Não. O jargão popular atordoado. Pronto. Goiaba. Goiabão. E Joana continua nos dizendo que após o início dessas perturbações, eles começam a atuar nas emoções. Por isso, crises de choro, crises de alegria, crises de tristeza. E a pessoa não entende o que está acontecendo com ela, porque não tem essa noção da influência desses espíritos à sua volta. São espíritos simplórios? São espíritos dados à prática da dor, do sofrimento? Não. São espíritos inteligentes, trabalham com a mente, cuidadosos, estrategistas, não atuam de uma forma intempestuosa, precipitada. Eles agem planejadamente. Agora, Tony, eles têm alvos específicos ou pode ser aleatório? As duas coisas. Aleatório nunca o é. Aleatório de Nunca o é. às vezes, vamos supor, da casa, a gente está desenvolvendo um trabalho, chegou num estágio que a gente está sendo mais suscetível a ataques desse patamar. Então eles vão estar nos atacando ou eles podem atacar? Podem atacar outros encarnados Sem grandes O mecanismo é dessa propósitos. forma. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu trabalho no bem, sinceramente, não é trabalhar fazer o bem. Não, eu sinto isso em mim. Mais protegido eu estou. Menos acesso eles têm. O que eles fazem? Ataca alguém próximo de mim. Ou a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou a irmã. E esse encarnado me afeta.
me desequilibra. Quando ele me desequilibra, eles entram. Esse é um dos mecanismos. O outro mecanismo que eles atuam é quando eu vou ao médico, já por essa questão do desequilíbrio. Eles agem sobre o médico para que ele me dê um medicamento que cause em mim um profundo relaxamento para que eles possam agir. Eu desdobro e tenho dificuldade para voltar. Fico mais tempo na espiritualidade, à mercê deles. É uma outra estratégia. As estratégias são infinitas. São muitas Mas sempre com um propósito maior. Sempre o propósito é tirar do caminho do bem. Eu quero ir para a casa espírita porque eu sinto necessidade. Fico nervoso, o carro não pega, o trânsito está ruim, alguém da família liga, alguém fica doente, o animal adoece e vai por aí fora. São outros mecanismos, já são mais próximos àquilo que nos diz respeito. Furacano, ameaça de incêndio, e assim por diante. Como é que isso funciona? Eles invadem o campo da vontade. Por que eu fico desanimado? Por que eu caio no tédio? Por que eu caio naquela situação assim, estou sem forças para qualquer coisa? Estou sem vontade. Porque eles agem nesse campo da vontade, da determinação. Eu estou determinado a ir. Mas pouco a pouco, não, tem muita gente, eu vou lá amanhã, não vai, eu vou depois, não vai. De repente, abandonou o setor de trabalho, abandonou a terapia que estava recebendo, porque eles agem no campo da vontade. E o que é o agravante? Não é a ausência do trabalho, não é a ausência daquilo que está sendo feito por falta de vontade. É o processo de culpa que vem depois. Puxa vida! Eu não sei por que eu fiz isso. Os amigos me apoiaram tanto, os amigos me acolheram tanto, e eu não sei, não sirvo para nada mesmo. Atuo na culpa. Quando eu entro no processo de culpa, eles acentuam o remorso. Quando eu entro no remorso, a culpa aumenta, o remorso, a culpa aumenta, e eu caio num processo depressivo. Às vezes também, Antônio, ocorre da pessoa fala, nossa, tem tanta gente inteligente no grupo, eu não vou fazer falta. Não preciso ir, porque eu não tenho a inteligência do dirigente, eu não sei falar bem, vou ficar em casa. Não vou ver não, eu não faço falta. Ninguém nem vai sentir a minha falta. É um leve engano. E é um aspecto interessante, porque essa situação cria situações embaraçosas. Por exemplo, eu começo a chorar do nada no meio da reunião. Começo a chorar do nada no meio da preleção. Eu começo a chorar do nada no meio da palestra. Eu tenho vontade de sair correndo. E eu estou tão irritado com o palestrante, com quem está à minha volta, que a minha vontade é ir lá e bater na cara dele. São situações embaraçosas que acontecem. E outra coisa, na mente... Você? Não, mas todos nós, e na nossa mente vem assim, esse cara não para de falar bobagem, tudo que ele fala é uma besteira, não para na tua mente uma contradição daquilo que está sendo dito. São situações embaraçosas que quanto mais a pessoa tenta segurar, mais desconfortável ela fica. Quanto mais desconfortável ela fica, menos atenção ela presta. E o propósito foi alcançado. Mas essa continuidade, esse capítulo de Joana é muito interessante, porque ela fala uma coisa que me surpreendeu. Ela diz assim, esses espíritos perversos produzem enfermidades simuladas que desorientam aqueles que as padecem. Eles produzem simulação de doenças em nós que nos desorientam. E utilizam-se do conhecimento das leis dos fluidos, conseguem produzir desconforto e insatisfação em todas as pessoas de quem se acertam, intoxicando-as psiquicamente e fisicamente. E outras vezes eles acentuam os sinais e os sintomas das enfermidades que nós temos. Então, se eu já carrego um diabetes, por exemplo,
uma hipertensão, eles acentuam os sinais e os sintomas para que eu me intoxique mais de medicamento. Tá? O médico ele aumenta a dose. Quando ele aumenta a dose, eles retiram a influência. O que a dose faz, meu amigo? Deixa eu aquela palavra que eu não sei falar. Ou, Goiaba. nesse caso, não. Quando ele tira a dose, quando ele tira o efeito da influência sobre aquela doença que eu carrego, se eu estou tomando um hipertensivo numa dose muito elevada, a pressão vai lá embaixo, derruba. E quando eu entro nesse processo semicomatoso, eu desloco. Pode morrer? Eles não nos causam morte diretamente, mas indiretamente podem causar. Por isso que a Joana fala, conhecendo as leis dos fluidos e das forças. Ela fala isso. Eles sabem o que estão fazendo. Eles planejam e agem. Tudo bem até aqui? E qualquer um está sujeito. Todos estamos sujeitos. Quem trabalha no bem, não. Está sujeito, mas menos influenciado. Quem trabalha no bem. Está sujeito, mas com menos oportunidade para eles. Então, Você conhece mais rápido. Você identifica Se rápido. tem a humildade, chega para o companheiro e fala, eu estou muito bem, acho que preciso de assistência de paz. Imagina o PMT, que está na fase lá em cima do psicótico, o cara medica, ele corta, vai para o depressivo e vai para o suicídio. Sim. Igual isso aqui. O que é PMD, Alice? Psicose É. maníaco. Obrigada. É o que ele está dizendo, está lá no auge da psicose maníaca, né? Nossa, mas eu não entendi isso. Aumenta a dose, se retira a influência, vai para baixo, depressão total, suicídio. É isso mesmo. Talvez alguns já devem saber desses mecanismos que nós conversamos, mas em termos de aula é isso. Tá? Se quiserem conferir tudo isso, está no Joana de Ângeles, plenitude isso. Você falou Falei diretrizes para o êxito. diretrizes. Deve estar no final do slide. Qual que é? Mas isso ela está em inglês. O nome do livro é Diretrizes para o Êxito. Esse é o nome do livro. Nós estamos falando de um espírito. E quando eles estão em grupo? Não. Eles são muito mais perigosos. E as casas espíritas não são assediadas por um espírito. Os trabalhadores da casa, por grupos. Daí a necessidade dos trabalhadores conhecerem a doutrina, praticar a doutrina, praticar o amor naquilo que é possível para que a casa se fortaleça. Para que as brechas não sejam tantas. Sempre existirão brechas. Porque nós estamos distraídos em algum momento do nosso dia. Mas quanto mais nós nos estudamos, mais nos fortalecemos, mais protegida a casa fica, mais nós nos protegemos. É aquele velho ditado de uma vara só e de muitas, de um feixe para você quebrar. É a mesma coisa. E eles agem da mesma forma. Se eles são mais perigosos em grupo, então eles podem, dado o desconhecimento da maioria da população, obsidiar comunidades. Comunidades e Vilas, bairros, comunidades de doutrinas que agregam muitas pessoas. Eles Tem um monte de filmes que falam sobre obsidiam essas comunidades. Tem evidências de uma proporção estratosférica num ambiente de tanto ódio como hoje o Irã e os Estados Unidos, de tantas mortes, passaram tantos familiares, tanta injustiça do lado de cá, de lá. Tenha certeza que eles estão lá. Deve ser coisa de milhões de obsessores dos dois lados, cutucando, aperta o botão. Milhões mesmo. Milhões mesmo. E as mentes que são mais influenciadas são as mentes de comando, as que têm o poder na mão. E os outros obedecem, sem raciocínio. sem raciocínio. Sem raciocínio. É um instinto. Agora, Antônio, sempre me chama a atenção uma palavra que você usou, acho que é diária. A gente pode ser influenciado ao longo do dia. Ao longo do dia, eu posso estar muito bem de manhã, alguma coisa aconteceu no almoço, que já cai a vibração e eu já tenho esse... Ou alguém falou alguma coisa. Orar e vigiar.
Mas tudo bem, mas não é uma coisa assim de dias. Pode ser no dia. Pode começar no dia e se prolongar. Mas se você percebe, como a Sônia falou, dado o conhecimento ao estudo, você identifica. Quando você identifica, você bloqueia. Você diz assim, Tá, assim, então, se não, você vai se prolongar. se não vai prolongar. É como uma gripe. Quando você vê, você começa a espirrar, tossir, garganta inchada. Começou aquela hora? Não. Já veio ao longo do tempo. Né? O que é interessante quando nós estudamos e aprendemos, você identifica, não, peraí, não. Pode desistir. A conversa é assim mesmo, desiste que eu já percebi você. Ah, sim. É assim mesmo. Ah, tá. Eu já te percebi, não se finja de bobo. Finge que é. De bobo. Ah, pra mim não. Bobo. O que acontece comigo é a minha variação de humor. Tá? Eu estou muito bem, acordei cedo e tal, de repente aconteceu alguma coisa, mudou meu humor. Uma palavra que alguém colocou, que é o calcanhar de Aquiles. Já estamos quase no final. O que nós temos que entender de tudo que nós conversamos e brincamos até agora? Trata-se de um bem elaborado programa das forças do mal personificadas em entidades que as constituem com extrema inteligência e capacidade de planejar. É elaborado, é planejado. Algumas fazem parte de um passado, existência espiritual nosso, ou é resultado das nossas ações hoje. O que pensamos, o que sentimos, como agimos. E assim eles vão se aproximando e tomando conta das afeições que estão ao nosso lado e procurando ter êxito em todas as suas investidas. Quando eles investem, eles não investem para testar, eles investem para ter êxito. Só não o conseguem quando encontram alguém orando e vigiando. Aí eles recuam. Mas se você está totalmente desarmado, sem nenhuma defesa, o êxito é total. É 100% mesmo. É uma aposta na nossa capacidade de vacilar. De vacilar. Essa é a questão. E eles sabem que nós vacilamos o tempo todo. Tudo desviado. Como é que é? Como é que é? Desviado. Não tem um remédio ótimo. Mas é importante entender que Só antes de você ler a coisa, as próprias palavras de Allan Kardec, a obsessão é um dos grandes tropeços com que se esbarra o espiritismo. Verificar-se-á igualmente a eficácia da prece e, sobretudo, da prece coletiva para combater a obsessão. Esse livro fala tudo do que o Kardec falou de obsessão. Quem que é? Do Allan Kardec? Tudo que Kardec falou sobre obsessão. quem consegue encontrar o processo obsessivo nesse slide? Quem consegue encontrar o processo obsessivo nesse slide? Onde ele está? Leia o texto e tente encontrar onde está o processo obsessivo. Bom, Vamos ler? Vamos ler? No dia do julgamento arbitrário, começa aí. Não havia justiça nenhuma. Era influência mesmo. E da crucificação, porque encontraram o campo mental favorável. Olha aí. Ampliaram a tragédia. Não era para ser tanto assim. O campo mental era favorável. Do Gólgota. Antes, aturdindo Judas, outro processo obsessivo que começou bem antes, que traiu Jesus, e Pedro que o levou. A crucificação de Jesus, se você tirar o quesito crucificação em si, é um processo obsessivo de comunidade. Em massa. Em massa. Desde Pôncio Pilatos, desde os soldados, desde a população, desde os amigos de Jesus, todos sobre o processo obsessivo. E o que acontece então com o Trump e o nosso amigo lá do Irã? Alguma pergunta?